Vamos aproveitar aí, complementar mais um pouquinho aí da nossa capacidade. É o homem inquieto. Homem inquieto. A pessoa, quando ela está inquieta, ela vai querer buscar. E eu era muito inquieto para as coisas do mundo. Então vamos lá entender um pouquinho aqui. Pode um homem perder a sua vida e ao mesmo tempo achá-la? Está acima da compreensão de todos os seres humanos. Está acima da compreensão de todos os seres humanos. Nós só temos a capacidade de entender as coisas do mundo por tão pouco achar uma vida após perdê-la. Posso dizer, não foi fácil entender, porém, seria o mesmo se eles nos mostrassem suas faces? Estaríamos preparados se Deus mostrasse o seu rosto para nós? Porém, várias formas de preparação divina começam a ser construída dentro de um homem inquieto, tanto quanto viveu o mundo, como agora quer viver ou vencer o mundo. Tanto agora quer vencer o mundo. Então, quer dizer, eu vivi o mundo e sei o que o mundo me ofereceu, de todas as suas estruturas, de todas as suas estratégias. Eu conheço muito bem e entendo muito bem de tudo, passo a passo da minha vida, e sei o que me levou eu a ser o que eu era e como eu era. Agora, vencer o mundo, aí já é uma coisa que você escolheu de não querer ser mais como era no passado. Igual a passagem de Paulo. Aquilo que eu fazia, eu não quero mais fazer. E o que eu não fazia, agora eu quero fazer, porque os olhos foram abertos. Ele ficou cego e agora pode enxergar. Então, quer dizer, agora eu quero vencer o mundo. Eu já vivi o mundo. Agora eu quero vencer o mundo. É totalmente diferente você viver o mundo e vencer o mundo. É totalmente diferente. É duas vidas ao contrário. Não tem como se amar um e amar o outro. Os dois ao mesmo tempo. Ou um ou outro. Porém, um fortalece o outro. Ao ver que eu passei a enxergar melhor os sinais, mesmo assim, mesmo vendo, sentindo, até mesmo ouvindo, e não consegui ser completo. Ainda não sou completo. Ainda caminhando em vários tipos de estradas, para que estão passando por caminhos em um só. Ainda caminhando em vários tipos de estrada, para que estou passando por caminhos em um só. Assim também posso dizer que o homem também se perderam para depois encontrarem seus caminhos. Então, quer dizer, a caminhada é uma só, mas precisamos passar por vários caminhos para poder conseguir voltar para a direção, para o caminho certo. Para você seguir essa direção, você precisa entender toda a sua caminhada desde o começo. Desde quando você nasceu, você precisa interpretar você mesmo, você precisa conhecer você mesmo. E de toda a sua estrutura, se caso isso voltasse novamente, a sua caminhada voltasse novamente, você ia ter a caminhada direcionada ao seu propósito para não mais cair daquele mesmo jeito? Ou quantas vezes teremos que cair na mesma caminhada? O objetivo é esse, é te mostrar para você que vai existir sempre um caminho só para todos nós, só um caminho, só uma direção, só um objetivo. Porém, as portas não vão parar de abrir, as caminhadas não vai parar de aparecer. Vai aparecer caminhadas de tudo quanto é jeito. Assim também posso dizer que o homem também se perderam para depois se encontrarem em seus caminhos perfeitos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Posso afirmar também que fizeram o que Deus pediu que eles fizessem. Não adianta você fugir. Quando Deus tiver que te encontrar, ele vai te encontrar e é você que vai fazer as obras dele do jeito que ele quer. Não adianta fugir. Pode. Deus e demônio é a mesma coisa? Não é. Quando ele te encostar, quando ele te tocar, você vai entender o que é espírito e fogo. E aí você vai passar a viver espírito e fogo. Então,
e depois de seu filho Jesus. É engraçado que todos estes homens foram inquietos. Homens inquietos, antes de conhecer Deus, foram todos inquietos, todos tinham, depois de conhecer, talvez foram mais inquietos ainda, porque então jejuou, carregaram cruz, enfrentaram-se a si mesmo, a própria escuridão, tiveram medo, e encontraram coragem, e depois de muitas provações, veio a honra de andar no meio do pecado sem nenhum pecado. Porque tiveram sede de justiça divina, inquietos até conquistar o próprio por amor a Deus, até se conquistar a si próprio por amor a Deus, até se encher do Divino Espírito Santo para então amar a Deus. Então você imagina, eles passaram a ser inquietos com as coisas divinas. Eles eram inquietos com as coisas do mundo. Era preocupado com traições, era preocupado com o trabalho, era com isso, era com aquilo, com a fama, enfim, igual a gente já vive. Opa, se me fechou aqui, eu já saio de casa preocupado. Hoje, se me fechar, vai ver o que vai acontecer. Cara, do nada, o cara te fechou você e já é motivo de perseguição, já é motivo de passar na frente e fechar também, já é motivo... Homens inquietos com as coisas extraordinárias da maldade, que nos leva a gente a essa explosão. Explodiu, ação imediata, vai lá e faz o que logo veio na mente. Mas se conhecesse Deus de todo o coração e se tivesse realmente todos prontos para Deus, inquietaria os nossos corações. Opa, vai com Deus, meu querido. Eu vou orar para você. E na mesma hora oraria. Pai, o acompanha. Eu estou com você. Eu conheço você, Pai. Então vá, ele ainda não o conhece. Mostra para ele os perigos que ele vai encontrar pela frente se ele continuar caminhando dessa forma. Se ele continuar dirigindo assim. Aí você precisa entender que o homem inquieto, ele não tem mais tempo para as coisas mundanas. Ele não tem mais tempo de inquietar o seu coração com prostituições, com drogas, com bebidas. Ele não vai preocupar com esses caminhos alheios, mas sim aquilo que Deus está colocando em sua mão para que possa ser multiplicado. O trigo, você é o trigo. Você nasceu para ser trigo. Mas porque eu sou o trigo, eu tenho que destruir o joio. Não. Se soubesse, os dois são irmãos. O trigo e o joio são irmãos. Então, se eu sou o trigo, sou a sementinha que está desbrotando no meio do joio. Aqui o joio. O joio está me sufocando. O joio está me destruindo. Eu preciso criar minhas próprias raízes para a minha sementinha brotar. E para me tornar-se uma árvore frutífera, eu tenho que fazer o joio ser trigo também. Eu preciso, de alguma forma, fazer com que o joio se transforme em trigo. Por quê? Ser justo seria salvar todas as almas, salvar todos os espíritos e devolver a Deus o que um dia foi destruído. Então eu não posso destruir o joio. Eu não tenho competência para destruir o joio. Porque eu estaria julgando, ou eu estaria querendo tomar o lugar de Deus, mas Deus me ensinou a amar acima de tudo e sobre todas as coisas. Então, se eu quero ser a semelhança de Deus, eu tenho que aprender a amar o joio. Eu preciso amar o meu inimigo que me cega diante de todas as belezas de Deus. Eu preciso ir ao mais alto patamar de conhecimento, de estrutura, de prática, de dedicação, de formação espiritual, luz, brilho eterno, e então sim fazer com que o joio seja transformado numa sementinha
E aquele mal que estava nele começa a desabrochar igual quando você era joio. Começa então a fazer com que aquele joio também se transforme numa árvore frutífera e assim darão todos frutos bons. E assim todos darão frutos bons. Os seus filhos já vai nascer trigo e eles viverão trigo e aprenderão a fazer com que os amiguinhos dele se transformem em trigo e não permaneçam sendo joios. Vamos continuar aí. Um homem inquieto. Ele não se inquietaria mais para as coisas mundanas. Ele amaria tudo e todos, conforme Deus o instruiu que o amasse e o transformasse todos em trigo, antes que o mundo se perca por completo e a guerra seja 1000 vezes pior do que a guerra que a gente enfrenta contra nós mesmos. Abraço, felicidade. Obrigado por vocês fazerem parte da minha vida. Obrigado por vocês existirem. E que Deus possa continuar estruturando o coração de cada um e os levando também ao mais alto expansão de conhecimento do que Jesus quis nos dar de presente, para que a gente continuasse falando sobre a eternidade dele, que ele nunca seria esquecido e estaria no meio de nós o tempo todo para expandir a sua vontade de mostrar para o mundo quem realmente é o Deus vivo. Felicidade. Abraço. Com Deus.